Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme O Paciente Perdido, longa francês de suspense psicológico que acaba de chegar na Netflix. Se você ficou curioso ou curiosa, saiba que nesse vídeo aqui faço duas partes diferentes. Um primeiro momento sem spoilers, no qual comento tudo o que você pode esperar dessa produção. E num segundo momento faço uma explicação para o longa. Então, se você quiser evitar os spoilers ou até mesmo pular para eles, eu te ajudo. Os spoilers começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, faço a análise sem spoilers. E você já sabe a lição de casa, hein? Não esquece o like agora no comecinho. Bem, pessoal, O Paciente Perdido é uma adaptação de um quadrinho francês chamado Le Patient, ainda inédito no Brasil. Ele conta a história de um jovem chamado Thomas, que acorda no hospital de um longo coma sem memórias. Ele foi o único sobrevivente de um massacre que tirou a vida de toda a sua família. Aos poucos, ele tenta recuperar suas lembranças enquanto tenta descobrir o limite entre realidade e delírio. A história vai se moldando pouco a pouco, lentamente, e assim como o protagonista, o tempo inteiro a gente fica perdido com as lembranças soltas dele, já que é difícil diferenciar o que faz parte dos delírios dele e o que realmente aconteceu na vida real ou está acontecendo com ele. Sabe como você vai se sentir jogado num grande quebra-cabeça onde as peças não se encaixam? Então, o tempo inteiro somos transportados para anos atrás, enquanto a família dele estava viva, e descobrimos que a dinâmica familiar deles era muito problemática e disfuncional. E, consequentemente, conforme a narrativa vai evoluindo, você vai criar várias teorias sobre quem pode ter sido o assassino e o que realmente motivou ele. É fácil se pegar culpando algum personagem, até mesmo profissionais que trabalham no hospital cuidando do Thomas. Tudo ganha um ar muito grande de suspense nessa trama, mas já adianto vocês que nem todas as perguntas e teorias que criamos ao longo da produção vão ganhar respostas ao final. Só que isso não quer dizer que o filme não tem começo, meio e fim. Não, a gente tem uma conclusão e para as perguntas mais importantes temos respostas. Aliás, na segunda parte do vídeo eu crio uma teoria para a principal dúvida que o filme deixa. Então, se você ficou curioso ou curiosa, segue comigo até o final do vídeo. Comentando agora sobre o personagem principal, o protagonista, preciso mencionar que ele conta com uma boa atuação e há um detalhe que faz diferença na trama. Quer dizer, não muda muita coisa, mas passa mais veracidade para quem assiste. E é basicamente a diferença de peso do ator. Dá para perceber que atualmente, após ficar anos em coma, ele realmente está mais magrinho do que sua versão anterior, o que faz todo sentido, gente, dado que ele estava em coma por anos e não estava se alimentando como antes. Há alguns personagens coadjuvantes nessa trama que também atiçam a nossa curiosidade, especialmente a irmã do protagonista e uma psicóloga que tenta auxiliar o Thomas a processar o trauma e é quem traz ele toda vez de volta à realidade. O Paciente Perdido é um longa bem curtinho, tem apenas 1h30 de duração e é aquele tipo de suspense despretensioso para se assistir quando você não quiser pensar em mais nada. Ele tem um ritmo bacaninha e um plot twist interessante. Não é algo realmente inovador, porque eu já vi essa mesma reviravolta em alguns outros filmes de suspense, mas é uma reviravolta funcional e agita o finalzinho do filme. Ou seja, é aquele filme para quem quer apostar em algo seguro. Não vai ser um filmaço nunca antes visto, mas não vai ser algo decepcionante. É aquele filminho que entrega exatamente aquilo que promete. Uma boa dose de entretenimento e um mistério envolvente. E com certeza, se você gosta de suspense, ele merece entrar na sua listinha. Vale a pena dar uma chance. Também não precisa transformar ele em sua prioridade número 1, viu? Nossa, tenho muito que ver esse filme pra ontem.
Não. Reserva ele para você assistir num dia que precisa de algo mais tranquilinho, só que sem cara de preguiçoso. Dito tudo isso, saiba que agora vou para a segunda parte do vídeo, ou seja, para a parte com spoilers. E se você ainda não viu o filme e pretende vê-lo, pra você, beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você já viu o longa ou nem pretende assisti-lo, segue comigo até o final do vídeo. Bem, pessoal, O Paciente Perdido é aquele tipo de suspense que, após uma reviravolta, decide remodelar a nossa percepção sobre grandes eventos que aconteceram ao longo dele. Por conta disso, eu teria que contar 2 vezes para vocês parte dos elementos do filme, o que não seria muito bacana para a narrativa desse vídeo. Então, por isso, eu não vou explicar o filme para vocês numa narrativa linear. Eu vou explicar ele aqui já entregando o plot twist logo de cara, beleza? Então, bora lá! Bem, o grande plot twist desse filme é que o protagonista era o verdadeiro assassino. O Thomas cresceu numa família muito problemática. Ele não tinha a atenção que necessitava dos pais e, com isso, ele foi obrigado a crescer sozinho, o que levou ele a descontar toda essa falta de atenção em violência. Acontece que a família dele teve uma grande perda antes dele nascer, enquanto ele ainda estava na barriga da mãe. A irmãzinha caçula dele morreu, a Laura. Ela foi atropelada aos 4 anos. Os pais dele nunca se recuperaram desse trauma, tanto que o quarto dela seguia vazio por anos. O protagonista sempre se incomodava com uma rachadura que existia na parede do quarto dele lá no hospital. Mas isso tinha uma ligação muito clara com o quartinho da irmã falecida dele. Acontece que o quartinho da irmã dele tinha um papel de parede de coelhinhos e quando ela morreu, os pais dele colocaram um papel de parede diferente nesse quarto e possivelmente depois que ele cresceu, ele deve ter encontrado alguma rachadura nesse papel de parede e encontrou o outro papel, o papel dos coelhinhos. Por isso que ele fala para Ana, a psicóloga dele, ao final do filme, que finalmente ele descobriu onde sua irmã foi parar. Afinal, o filme todo ele estava confuso, sem saber onde a Laura estava. Ele diz que a irmã dele estava na parede, porque de fato foi o que restou da irmãzinha dele na casa em que ele cresceu, só o papel de parede antigo. Assim que o Thomas acordou do coma dele de 3 anos, ele começou a falar da Laura, só que a psicóloga dele decidiu não revelar para ele que a irmãzinha estava falecida e ele nunca chegou a conhecê-la. Ela sabia que aquele sujeito de 19 anos que aos 16 matou toda a família, cresceu como uma criança sem amor e que talvez tenha desenvolvido problemas mentais por conta disso. Ela acreditava que ele merecia ser ouvido e não somente ser tratado como um monstro assassino. Ela queria entender o que levou um adolescente a matar toda a família e, quem sabe, proporcionar algum tratamento para ele. Por isso, ela não disse logo de cara a verdade sobre a irmã dele, que ela estava morta. A psicóloga simplesmente deixou ele falar e contar para ela o que se passava dentro da mente dele. Dessa forma, ela poderia compreender um pouquinho melhor ele. E com o tempo, a Ana percebeu que o Thomas tratou de responsabilizar a Laura por tudo que aconteceu de errado na vida dele. Afinal, ao mesmo tempo que ele amava sua irmãzinha falecida, que nunca conheceu, ele também a culpava por nunca ter tido a atenção dos pais que merecia. Com isso, ele inseriu a irmã em todas as lembranças que ele recuperou. Então, bora analisar algumas dessas lembranças. Uma das primeiras lembranças que ele recupera é ele entregando uma caixinha de presentes para a Laura, para que ela entregue para a mãe dele. Basicamente, naquela caixinha tinha uma pulseira que era para a mãe. Só que a mulher fez pouco caso quando recebeu o presente e dias depois o Thomas encontrou a tal pulseira no lixo. Ou seja, não foi um presente que ele deu para a mãe e ela rejeitou. Não, foi um presente que a Laura deu para a mãe e a mãe rejeitou. Entendem a diferença? Nessa situação, ele não estava sendo o filho rejeitado, e sim a Laura. Esse presente seria para repor uma outra pulseira que ele danificou da mãe, enquanto ele teve uma crise violenta e apertou muito os punhos dela, consequentemente quebrando a pulseira. Outra situação que ele ressignifica na mente é o dia que ele foi tranquilizar a mãe e foi
foi rejeitado. Nesse dia, ele foi com a mãe até a casa de uma tia para buscar o primo dele, o Dylan, porque a tia dele estava com alguma doença, acho que câncer, e ela iria passar por algum tratamento que iria levar semanas. Então, por isso, o primo deveria ficar na casa dele. Durante a visita do protagonista e da mãe na casa dessa tia para buscar o primo, a tia deu um álbum de fotos para a irmã dela. Nesse álbum tinha fotos da família, incluindo a Laura quando pequena e a mãe grávida dele, mas as fotos iam só até essa fase. Depois disso não tinha fotos do Tomás, o que despertou gatilhos nele. Ele se sentiu muito mal e questionou a mãe por que ele não estava no álbum da família, o que pra gente é muito claro. Ele não estava nessas lembranças felizes porque após a morte da Laura, os pais dele nunca mais foram felizes, eles nunca se recuperaram. Logo depois, durante a volta, enquanto ele estava no banco de trás e o Dylan, o primo dele, na frente com a mãe que estava ao volante, a mulher quase atropela uma adolescente e logo em seguida ela ficou muito mal, afinal a filha dela morreu em um acidente de carro atropelada e é quando o Tomás tenta tranquilizá-la, abraçando ela por trás, só que a mulher rejeita esse abraço, afinal ela era indiferente ao amor do filho. Porém, mais uma vez ele projeta essa recordação triste na Laura. Não foi ele o rejeitado, e sim a Laura. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês é o dia que ele estava aos beijos com uma colega da escola e foi rejeitado por ela após dar uns beijos muito estranhos que mordia os lábios dela. Quer dizer, eu acho que aqueles beijos estavam sendo consensuais, pelo menos na lembrança dele com a Laura, eram consensuais. De toda forma, gente, naquele dia que ele foi rejeitado, ele perdeu a cabeça, então deu várias cabeçadas numa árvore e socos, ao ponto de se machucar. Após isso, quando ele estava chegando em casa, ele se depara com o amante da mãe, e com isso ele vai até o homem e espanta esse cidadão. Só que quando ele chega em casa, o pai faz pouco caso dos ferimentos dele. Só que mais uma vez, para amenizar a dor, na lembrança que ele recuperou, quem sofreu essa indiferença do pai foi a irmã. O desfecho do grande mistério da trama acerca do assassinato da família dele começa a ganhar forma a partir do momento que o primo dele, o Dylan, começa a levantar suspeitas que foi ele, o Tomás, que matou o cachorro da vizinha que não parava de latir. Após essas acusações, o primo dele é colocado pelos pais no quarto da irmãzinha dele, já que ele estava hospedado no porão e o quarto seguia vazio. Dessa forma, quando o Tomás vê isso, é a gota d'água para ele. Os pais dele olham para ele como se ele fosse um assassino e ele sente que o Dylan, seu primo, está recebendo a atenção que ele nunca recebeu dos pais. Com isso, o Tomás pega a arma do pai, atira nele primeiramente, depois atira na mãe e por fim atira no primo, só que ele não morre instantaneamente. Então o protagonista vai lá e estrangula o personagem. Depois disso, ele tentou fugir de casa, só que bateu algum remorso nele, então ele volta para casa, pega uma faca e esfaqueia a própria barriga. Só que, como sabemos, ele não morreu, ele foi o único sobrevivente e ficou em coma por 3 anos. E nesse momento, quando ele tá se esfaqueando, descobrimos que a imagem que ele idealizou da irmã, na verdade, era o rosto de uma cantora que passava na televisão na hora que ele se esfaqueou. Por isso, a música que ela cantava também continuou na mente dele, assim como o rosto dela. E vale pontuar que a partir do momento que ele começou a recuperar as lembranças dele, ele decide ir até o quarto de um amiguinho que ele fez lá no hospital. Ele tenta levar o amiguinho para fora do hospital, tenta fugir com ele. Só que a partir do momento que ele nota a reação de espanto do amiguinho, ele tenta estrangular o personagem, assim como fez com o primo. Mas felizmente ele não conseguiu matar o garoto, já que tinha um enfermeiro que detestava ele, e ele aparece bem nesse momento e dá um sacote pra lá no Tomás e salva a vida do guri. E nesse momento encontramos 2 respostas-chaves para esse longa. A primeira é acerca da identidade daquele homem de preto. Constantemente o Tomás via um homem preto nas sombras no hospital que tentava estrangular ele. Só que na verdade essa figura era ele mesmo. Ele estava lembrando da noite que ele estrangulou o primo
com as próprias mãos. Então, todo o ataque de pânico que ele tinha e via esse homem de preto era apenas uma lembrança que ele não queria enfrentar. E a segunda resposta que encontramos é porque aquele enfermeiro tratava o Thomas tão mal. Era porque ele enxergava o jovem como um monstro assassino da própria família. E não porque o enfermeiro estava fazendo alguma maldade com o Thomas. Na verdade, não. Ele só tinha desprezo mesmo por esse paciente. No final, após a tentativa de estrangulamento do amiguinho, o enfermeiro vai até a psicóloga do Thomas, a Ana, e pergunta se ela sabia que o paciente dela estava conseguindo andar. Os dois profissionais discutem e depois a psicóloga vai até o Thomas e diz que sente muito. Daí ficamos na dúvida. Por que ela falou isso? Será que ela sente muito pelo fato do Thomas não ter tido amor na infância e por isso ele acabou se tornando um assassino? Ou será que ela sente muito por ele ter descoberto que na verdade foi ele quem matou a própria família? Ou até mesmo te pergunto, será que ela não disse isso por outro motivo? E aqui chegou o momento da teoria. O tempo inteiro, essa psicóloga utilizava uma bengala e o Thomas até pergunta para ela se ela se lesionou em um acidente de carro. A mulher não nega, mas também não afirma nada. Pois bem, a minha teoria é que ela se sente responsável pelo Thomas de alguma forma. Ela precisa ajudá-lo porque ela tirou a vida da Laura e, consequentemente, destruiu a família dele. E muito possivelmente foi nesse acidente de carro que ela acabou lesionando aí o próprio corpo e, consequentemente, tem que andar com uma bengala. Faz sentido. Vai falar que não faz sentido? Faz sentido. Bem, pessoal, essa é apenas a minha teoria, mas compartilha aqui embaixo nos comentários se você tem outras teorias para esse filme e também me conta o que você achou dele. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora e você já sabe, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece o like também e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!